E já vou, de imediato, convidar o nosso próximo palestrante na questão das danças especificamente, né? Começando com o fandango sapateado, que seria a nossa dança mais antiga, né? Dentre todas as pesquisadas e trazidas por Paixão. Então eu convido o Cristiano Barbosa da Silva, ele que é natural de Vacaria, residente no município de Antônio Prado, autor dos livros Tropeirismo Biriva, História, Canto e Dança, Bailar Gaúcho, Entre a Técnica e o Sentir, Valsas e Valsados de Antigamente, Nossas Lendas de Pai para Filho, Ensaios sobre o Povo Gaúcho, Folclore, Religiosidade, Costumes e Bailes, Paese Novo, 30 anos, foi conselheiro do MTG em 2018, integrante da Comissão Gaúcha de Folclore, integrante do Departamento Técnico da CBTG, no Tropeirismo Biriva, Interpretação Artística, e do MTG também em Interpretação Artística. Recebam nosso amigo Cristiano, lá de Antônio Prado, um dos grandes responsáveis também por inserir a dança biriva, sabendo que a primeira divulgação das danças birivas aconteceu lá em Antônio Prado, por intermédio do Cristiano. Seja bem-vindo e fique à vontade, Cristiano. Bom, obrigado, Giovanni. Só uma correção. É ex-integrante da CBTG, ex-integrante do MTG. Não, mas tudo bem. Boa tarde, então, pessoal. Dizer que é uma satisfação, Giovanni, poder estar aqui no primeiro encontro dos tropeiros, te dar os parabéns. Como o Paulo citou antes, eu acho que quando o Paixão nos deixou, morreu um pouco esse tipo de encontro, para, enfim, conversar, para tirar as dúvidas, expor as opiniões e assim por diante. Falar sobre tropeirismo, para mim, é bem, eu acho que é emocionante e um pouco complicado, porque no momento que eu comecei a fazer parte da CBTG, com o tropeirismo, eu encontrei várias dúvidas sobre o tema tropeiro relacionado às danças, não o tropeiro biriva em si, caminhos, esse tipo de coisa. Porque como é um tema, são danças que o Paixão considerava primitivas, foram poucas as informações. E quando o Giovanni conversou comigo e me disse que eu tinha que falar sobre o fandango, eu digo, podia deixar eu falar sobre a chula, sobre as outras danças. Ele disse, não, ele usou um termo bem pejorativo, assim, daqueles deles, você sabe, né, Gabi? Ele disse, te lasque, é contigo o fandango e azar é teu. Mas enfim, eu sou um cara que quando agora estou voltando à ativa, mas eu sempre fui um fã da dança do fandango. Inclusive, todos os grupos que eu instruí, nós gostávamos muito. A primeira dança que nós começávamos a ensaiar era o fandango. E então, quando o Giovanni me falou isso, e ele disse que era comigo essa empreitada, eu fiquei feliz, porque é um tema que eu gosto. Tanto que nós estamos voltando hoje com o grupo, Paulo, com o grupo dos Ginetes, o grupo Biriva, lá do CD Ginetes da Tradição. E uma das condições que eu disse era que a primeira dança fosse o fandango. A outra, eles podiam escolher, depois nós fazíamos aqueles queriam, né? Então, o tema que eu vou falar hoje, sobre a dança do fandango sapateado ou fandango primitivo. O Giovanni comentou alguma coisa durante a minha fala, alguns dançarinos vinham aqui mostrar as figuras. Vocês estão dispostos ou não? A idade não me permite mais. Algumas figuras, quase todas, não me permite mais, só o caçador. Posso contar com vocês ou não? Então tá. Onde é que está o controle? Tá aqui, tá aí, Paulo? Parece que estamos sem a tua apresentação. Passou lá em cima? Não, sei. Ele está tentando. Sim. Só um pouquinho aí, pessoal, que já vai.
espera ali a montagem do slide, seus músicos puderem tocar o Fandango Sapateado. Eu acho que eles não sabem, eu acho. Fica à vontade, hein, gurizada. Morena, minha morena, trabalho tenho passado, meu coração tá penando, meu coração tá penando. Do teu viver apartado, ai, ai. Tem muito que nós fazemos. Bom, pessoal, apareceu ali. Então, a dança do fandango, todos sabem que foi considerado pelo Paixão Cortes, o tema bailável o mais antigo, ou o tema mais primitivo encontrado no Rio Grande do Sul. Uma coisa que nós temos que ter em mente, que é algo que nós fazemos muitas confusões, é que o tropeiro biriva foi um tipo de tropeiro que surgiu no Rio Grande do Sul, que apareceu no Rio Grande do Sul. O tropeiro biriva foi um tipo de tropeiro. Por exemplo, o meu avô, ele foi tropeiro, mas não foi tropeiro biriva. Ele foi tropeiro mais os tempos atuais. O tropeiro biriva, ele não é gaúcho, ele não era gaúcho. Depois ele veio com o tempo, criou vínculos, laços, criaram-se cidades, daí os seus filhos, os seus herdeiros, sim, foram gaúchos, mas o tropeiro biriva, que iniciou o tropeirismo no Rio Grande do Sul, a partir da metade do século XVIII, ele não é gaúcho. Só um momentinho que nós estamos vendo a questão dos slides ali. Tá. Fandango sapateado ou primitivo. Aqui, se vocês notarem naquela foto, tem algo que hoje é considerado errado, mas na época que nós tiramos as fotos, era permitido. O que vocês acham que é no traje? O lenço e o pala de seda com o chapéu de palha, certo? Então, quando foram tiradas essas fotos para o livro que eu escrevi, era permitido. Então, hoje, por exemplo, se nós formos falar em concurso, no concurso hoje, até onde eu sei, não é permitido, certo? Por que eu pus aqui o livro? Esse é Tropeirinhos Biriva, História, Canto e Dança. Nós fomos cobrados uma determinada época no movimento tradicionalista. Eu fazia parte da CBTG, que não tinha, nós íamos avaliar, por exemplo, os concursos no Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, não tinha uma descrição e nem uma partitura do fandango sapateado, ou fandango primitivo. Não tinha a descrição e nem a partitura. Então nós éramos cobrados pelos diretores das confederações, os diretores artísticos, que nós estávamos julgando, avaliando algo que não tinha descrito. Por exemplo, a dança dos facões tem no Achegas, até então era a dança mais completa. A dança, até saiu o livro, depois tem outro livro do Paixão que veio por último agora, era a dança que tinha
toda a coreografia, os tempos musicais, tudo certo. Tu lia, tu olhava a coreografia descrita, e olhava a partitura, tu conseguia sair dançando. Chico do Porrete tinha no Achegas, tem no Achegas também, só que daí o Chico do Porrete era assim, o Paixão só explicava como que era, mas não tinha tempo musical, todo tipo de coisa. A chula nós tínhamos no Manual Azul, que foi o primeiro, só que era uma chula de repetição ainda, só que o fandango, e daí depois tinha o livro Birivinha, mas o Paixão só trazia considerações. E nós éramos cobrados, quando eu digo nós, na época ia bastante eu e o Nito lá para cima avaliar, e nós éramos cobrados pelas pessoas que não tinha descrição, e nós estávamos cobrando algo nos concursos que não havia como eles irem atrás, certo? Então aí nós fomos desafiados, na época, em escrever um livro técnico, tá? Que trouxesse essas informações para as pessoas. Isso foi nacional em Jataí, eu acho que foi, eu não lembro. Quando nós voltamos, daí eu resolvi escrever esse livro mais em função do fandango. Daí aí nesse livro eu trouxe a descrição de todas as figuras, enfim, e a partitura do fandango. Tem os outros temas, mas os outros temas já haviam escrito, só que o fandango não tinha nada. E daí depois, por último, ali o Paixão, antes de falecer, foi feito o lançamento, que eu não lembro, Danças e Dançar, eu não lembro o nome do livro do Paixão agora, que tem a descrição, daí ele trouxe toda a descrição. Com relação ao livro era isso, tá? Fandango, baile, fandango, dança. É algo importante nós diferenciar assim, porque muitas vezes para o leigo eles acham que é a mesma coisa. Não, fandango, baile é a junção de danças, que é o baile atual que a gente vê hoje, enfim, assim por diante. E o fandango dança não, é o fandango que os guris tocaram agora, que ele tem intermeio de canto e de instrumental. E os homens realizam as coreografias. Fandango sapateado. Fandango primitivo é a herança do colonizador lusitano. Tem como características ser uma dança exclusivamente masculina. Motivo oriundo do século XVIII, quando do nascimento do gaúcho. Deixar claro que o principal informante, e pode ser que eu esteja falando agora uma besteira, e o seu Walter está ali mais experiente do que eu, se eu estiver falando errado me corrija, o principal informante do tema do tropeirismo biriva nas danças é o Paixão, certo? Até então, a única pessoa que eu encontrei, o único folclorista e pesquisador que trouxe algo sobre o tropeirismo para nós. Então, ele é um tema exclusivamente masculino, nós já sabemos, porque ele era realizado pelos tropeiros. Até então, nesse período, a mulher não fazia parte da sociedade do Rio Grande do Sul, ou do caminho que eles percorriam. Então, por esse motivo, ele é um tema masculino. Esse senhor da direita é meu avô, tá? Aqui é na localidade Passo da Areia, na Serra do Socorro, ali em Vacaria, um pouquinho antes do Rio Pelotas. E o do lado era compadre dele, acho que é Clodoaldo, era o nome dele. Eles eram tropeiros, tropeiro de gado, certo? Isso era na frente do galpão da casa do meu avô. Segundo Paixão Cortes, é o tema coreográfico mais antigo, dando origem à formação do ciclo fandanguista primitivo, onde apareceu posteriormente a dama formando o par. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Eu arrisco dizer, e eu tenho não é uma conclusão, mas a concepção sobre isso, que não faz eu afirmar ainda é em função das danças dos facões, porque o Paixão, ele separou as nossas danças, ele dividiu as nossas danças em ciclos, tá? Eu, na minha opinião, nós teríamos um ciclo anterior, que seria o ciclo do tropeirismo biriva, certo? Mas daí o ciclo ele se caracteriza por movimentação, por música parecida e assim. E se nós formos notar isso, o Giovanni, uma vez eu estava em casa, toca o telefone 3 horas da tarde, o Giovanni, eu digo, o que esse chato quer comigo? Tá? Daí eu não atendi, eu não sei o que eu estava fazendo, e daí ele ligou de novo, eu digo, deve ser alguma coisa urgente. Daí ele disse, Tianão, ele me chama de Tianão, tu que lê bastante, não sei o que, tu já notou uma coisa no Dança dos Facões? Eu digo, não notei nada. Cara, tu viu que é uma valsa? E as outras são diferentes? E daí toda aquela teoria que eu tinha sobre um ciclo separado do tropeirismo, daí não valeria em função de ser uma valsa. Então daí eu deixei quieto esse assunto, nunca mais. Mas eu ainda tenho
interrogação comigo. Porque se nós formos ver a dança da chula, a fandango e o Chico, a forma de tocar é parecida, né? Então se caracteriza como nós podemos dizer que ela seria do mesmo ciclo coreográfico. E só que daí o facão é uma valsa. Então ficou até hoje essa interrogação comigo, e eu acho que com o Giovanni também. Mas é algo que de ser pensado, porque como nós estávamos conversando com o seu Walter, o tropeirismo é uma área ainda muito nova para nós, especialmente na questão das danças. E o problema que eu vejo, que encontro muito, é que o único folclorista que trouxe isso mais a fundo foi o Paixão. Não que isso seja um problema, não teve mais pessoas que trouxeram isso, mas é uma coisa para se pensar, e nós sairmos um pouco da questão do concurso, ensaiar, e ir atrás dessas coisas. Então deixo uma interrogação com vocês também. Se elas possuem as mesmas características, se podemos caracterizar elas do mesmo ciclo, então a dança dos facões não estaria bem certo ali. Mas isso é uma teoria minha. O Paixão nunca falou isso, né, Paulo? E se falou, me corrige. Nunca falou isso. Então isso é uma coisa que eu, às vezes, fico me perguntando. Encontrada por Paixão Cortes em 1960, teve como informantes raros e antigos sapateadores no roteiro das estradas muleiras por Santo Antônio da Patrulha, Taquara, Rolante, Criúva, Rincão da Mulada e Campo Bom. É importante, pessoal, nós termos uma convicção que não foi só nesses locais, por exemplo, que se executaram esse tema tropeirismo biriva, esse tema o fandango. Esses locais foi onde o Paixão encontrou e ele nos trouxe, certo? Mas não tem nada que diga, por exemplo, que eles não dançaram em Lages ou não dançaram no Paraná, certo? Não tem nada que eu não tenho conhecimento de negar, não, se dançou só no Rio Grande do Sul. Se realizou essas danças no caminho dos tropeiros. E onde era o caminho dos tropeiros? Saíam de São Paulo e vinham até o Rio Grande do Sul. Nesses caminhos, nesse que o seu Walter mostrou de manhã. Então, aqui foi onde o Paixão encontrou, certo? Ali no Rincão da Mulada. Até nós estávamos falando com o seu Walter hoje, que tem uma família ali no Rincão no Rincão da Mulada, né? A Criúva, naquela região ali, que é conhecida como família biriva, ou os birivas daquela região, certo? Então, por quê? Porque ali foi onde se manteve um pouco dessa questão do tropeiro biriva. O fandango é um baile em feições sóbrias e que, até em certos momentos, em determinadas figuras, o tropeiro a solo, em dupla ou mesmo em conjunto, faz aflorar com vigor e de forma contagiante a ingênua alegria do homem campestre. Tá? O hilariante, singelo e a arte ingênua do dançar campestre não podem ser confundidos com o fantasioso, que fere o espírito cultural da gente do campo. Aqui só para... Como o Paulo comentou antes, pessoal, o que falta para nós dançarinos, tá, é um pouco da vivência. O que eu quero dizer da vivência? Primeiro, nós temos que pensar assim: o tropeiro, ele era o cara que ficava o dia todo andando a cavalo, certo? Chegava no pouso cansado, ele ainda tinha que ajeitar as suas ferramentas, enfim, seus arreios, o que não tivesse legal. E, que nem estava gostando com o seu Walter agora, eu acho que esporadicamente eles dançavam. O hábito de dançar, por exemplo, não era aquela toda noite. Não, hoje vamos dançar. Tá, chegamos no outro pouso, amanhã vamos dançar de novo. Pessoal, então assim, o que falta muito para nós é essa vivência. Quem, por exemplo, eu vou falar eu hoje, se eu andar a cavalo 3, 4 horas por dia, eu fico acho que uns 2 dias ruim, certo? Porque eu perdi esse hábito. Então vocês se coloquem assim muitas vezes no lugar das pessoas que ficam o dia todo a cavalo, por exemplo, mas não a cavalo passear, a cavalo trabalhando. Uma coisa é, nós vamos fazer uma cavalgada. Cara, a cavalgada é a coisa mais tranquila que tem. Tu anda 2 horas a cavalo, desce, toma uma cerveja, depois vai, anda mais um pouco e toma água. É a coisa mais tranquila que tem. Agora eu falo, muitas vezes, no trabalho, no dia a dia. Então essas pessoas, assim, nós temos que ter um certo cuidado
e uma responsabilidade quando nós vamos montar as figuras do fandango, porque nós temos que se colocar naquele período e imaginar se aquelas pessoas iam fazer aquele tipo de figura ou aquele tipo de movimento. Até por isso que eu botei uma foto desse senhor, que eu acredito que deve ser com uma viola, não, acho que é um violão, ali. Esse, por exemplo, é um exemplo de pessoa que naquele período dançava, ou conviveu com os dançarinos, certo? Então vocês acham, por exemplo, que uma pessoa dessa ia fazer uma figura, sei lá, claro que, como Paulo falou, é projeção folclórica, nós temos que nos preocupar com o espetáculo, mas nós temos que ter uma certa responsabilidade com relação a isso. Fui para Vacaria fazem, que acho que um mês, nós estávamos numa reunião lá, e acho que os mais antigos aqui lembram dele e conhecem ele, que foi patrão do Porteira do Rio Grande por 2 gestões, foi o responsável por, entre aspas, mudar a forma de Vacaria dançar, que foi o seu Nilson Hoffman, não sei se vocês conhecem. Ele foi patrão do STG, ele foi o responsável, acho que o Mário está aqui, eu vi o Mário por aqui. O Mário estava lá, eu estava lá também, mas eu era guri, eu acho que eu nem sabia escrever ainda. Em 91 ele foi o responsável pela carta de Vacaria, junto com os instrutores. E nós estávamos lá conversando, e o seu Nilson Hoffman, ele tem uma história, ele era de Bom Jesus, o Paixão trouxe ele para o Porteiro em Vacaria para ele dar aula de dança. Depois ele foi para Porto Alegre dançar nos tropeiros e voltou para Vacaria, enfim. E nós estávamos sentados, eu, o seu Nilson, que foi patrão do STG, e um senhor de, acho que devia ter uns 70 anos, que é gente do campo. E daí nós estávamos conversando com o seu Nilson, todo esse movimento que ele fez lá em 2001, que o Paixão fez, os instrutores assinaram, da Carta de Vacaria, e daí nós entramos na questão do tropeirismo biriva. E daí aquele senhor disse, mas eles tropeavam o dia, ele pediu para nós, eles tropeavam o dia inteiro, um senhor do campo, e depois de noite eles dançavam. Daí eu digo, na teoria era isso, certo? Na teoria era assim, eles faziam isso e depois eles dançavam. E aquele senhor ficou pensando. E daí nós continuamos conversando. E daí, nós falando do tropeirismo, e daí aquele senhor me pediu, muito educado, ele pediu a licença para falar. E ele falou uma coisa que eu nunca tinha pensado, eu nunca ouvi o Paixão falar nada dessa forma, e daí ele disse, claro. Daí nós começamos a explicar para ele que não era aquela coisa de toda noite dançar, enfim, um dia eles estavam livres, daí um dia eles dançavam. E daí esse senhor, ele disse, mas vocês sabem o porquê que eles faziam isso? De dançar, de se movimentar? Daí nós, não, né? Ele disse, para evitar a trombose. E daí nós começamos a pensar, eu e o seu Nilson é um homem do campo, assim, enfim, uma pessoa. E sabe que ele tem razão? Que podia ser para a questão da movimentação, de repente na cabeça deles, no período do tropeirismo, eles nem sabiam o que era trombose. Mas eles sabiam que se em determinado momento eles fizessem esse exercício, porque eles ficam o dia inteiro sentados numa única posição, podia auxiliar para evitar a trombose. Então, quando ele falou aquilo, no primeiro momento eu não dei bola, mas depois comecei a pensar, e tu vê como é a sapiência dos antigos, né? Se ele fosse fazer isso, realizar esse tipo de dança, ia ser para evitar, na cabeça dele, para evitar a trombose. E daí então, eram benefícios que essas pessoas encontravam para quê? Para melhorar a sua vida em função do trabalho deles, que era árduo, né? Mas me chamou a atenção a fala desse senhor. Um senhor que não tem nada a ver com o movimento tradicionalista, não tem nada a ver com o CTG, um senhor criado no campo, e que falou isso, e daí nós ficamos perguntando, e acho que ele até, vendo assim mais fundo, ele até podia ter razão. Frase do Paixão, com relação àquela questão de criações, enfim. Lembro que a foto está errada, tá? Nesse período podia, tá? O Giovanni sabe que eu encho o saco dele. Embora haja uma eventual teatralidade por parte dos dançarinos no decorrer do tema, isso o Paixão escreveu, sem um cenário específico e até mesmo um renovado espírito criativo, saltos mirabolantes ou grupos acrobáticos fogem das características de identidade desta dança. Tema digno de um tropeiro e não de um borlatim. Bem as frases do Paixão, né? O Paixão usava muito esses termos. Paixão Cortes, dança biriva do tropeirismo gaúcho. Inclusive, essa foto é no Rodeio de Flores da Cunha. Nós estávamos concorrendo. E mais, caracteriza-se por um bate-pé
e palmas em conjunto para, em determinados momentos, destacar-se um dançarino que, solando em separado, executa vibrantes e improvisados sapateios, sem fazer do tema exacerbado malabarismo fantasioso ou caricato desfigurante. O rosetear, que aqui lá no painel, né, Gabi? Vocês frisaram muito que é algo que vem faltando nas danças, né? Aqui era característico do fandango também, no painel do Fegadã. O rosetear constitui uma característica marcante em nossas danças, do fandango primitivo. Nos bailares só masculinos, as chilenas têm presença sonora. Paixão, cortes em o gaúcho. É uma dança em que se entremeiam sapateios, batepés, palmeios, figuras criadas, espaços livres e cantorias. Suas figuras são as seguintes. Isso são figuras pesquisadas, são as figuras de projeção folclórica que o Paixão nos trouxe. Tudo serra, palmeio, ao centro, sobre si, olha o bicho, cara volta, olha os dois, os três, os quatro, martelinho, martelão, caçador, parafuso, serra e puxa, aribu, saracura, redemoinho, carneirão e redobrado. Uma dúvida que eu tenho, enfim, não é uma dúvida, eu acredito que seja por isso, porque o Paixão nunca disse o porquê que se imitavam esses animais durante a dança, certo? Por exemplo, a saracura, o carneirão, o aribu ou urubu, ele nunca falou porquê, ele só disse que mostraram para ele e as pessoas realizavam. O que eu concluí? Se nós pegarmos historicamente a dança universal, em várias partes do mundo, as pessoas imitavam alguns animais que tinham uma certa representatividade para eles. Tá? Então eu me pergunto às vezes, será que esses animais, nesse período, lá na metade do século XVIII, por exemplo, não tinham uma certa representatividade para essas pessoas? Certo? Então eu às vezes fico com a interrogação, porque como eu falei antes, como o tema é considerado, entre aspas, primitivo para nós, falta muitas informações, em função também de ter sido mais o Paixão que apresentou para nós. Mas às vezes eu fico me perguntando, será que às vezes, por exemplo, a saracura, o urubu, não tinha uma certa representatividade, o carneirão não tinha uma certa representatividade para eles? Por que eles imitavam esses animais? Entende? Então é uma pergunta que eu faço e procuro bastante assim na história da dança do Rio Grande do Sul, do Brasil, mas não encontro nada assim que diga o porquê desses animais. Enquanto eu falo que os guris podem aquecer, daí já vamos mostrar as danças aqui, né, Giovanni? Eu até pedi agora para o Paulo e para a Gabi me ajudar ali, se saracura é rabuda. Todos já pensaram o porquê que o movimento da saracura é aquele? De levantar a perna para trás? Porque quando ela bica no chão, o rabo ergue. Então ele tem um porquê. Nós comentamos uma vez lá na casa do Paulo e da Gabi, por que dança o maçanico assim? Por que o maçanico vai para lá e faz assim? Alguém saberia explicar assim, de relancina? O maçanico, ele é a batuíra ou o pesca em pé. Ele pesca com o pé dele. E ele está no banhado. Ninguém anda no banhado assim, né? A gente anda erguendo o pé. Assim como todo pássaro, na verdade, né? Então ele tem um motivo, ele vai chegar lá e vai pescar, ele está no banhado, ele vai lá e pesca, ele volta lá e pesca. Tem um motivo, a saracura tem um motivo, o redemoinho tem um motivo, o aribu tem um motivo. E às vezes a gente percebe que sai um aribu que não parece um urubu, sai uma saracura que não parece uma saracura, sai um carneirão. Uma vez o Carlinhos me atentou a essa questão do carneirão, já viu dois carneiros batendo a cabeça um no outro, para ver como é que é? Porque às vezes parece que é dois porcos batendo uma cabeça no outro, não tem nada a ver com carneiro. Então, é a gente observar mesmo os bichos e saber como que eles se comportavam para saber caracterizar aquela figura daquele jeito. Então, é bastante interessante que a gente observe, porque a gente vem meio que no automático, um copiando o outro sem saber o motivo de cada figura. E aí,
é importante que lá, às vezes, nos ensaios, a gente, hoje nós não vamos ensaiar a dança, hoje nós vamos ver que bichos que são esses, que figuras que são essas, por que elas são feitas assim? Né? Então a gente tem um porquê, então procurar isso. É claro que a gente fala de todas as danças tradicionais, né, de forma geral. Se o Anu, por que o Anu é assim como ele é? Já viram um bando de Anu? Quando eles ficam em cima de um sei lá, de um alambrado, eles ficam tudo um do ladinho do outro, assim, tudo encorajadinho, um do ladinho do outro. E aí lá nós estamos dançando em fileira, o Anu. Tudo tem um porquê, a questão da funcionalidade, representatividade, e às vezes a gente esquece isso. A gente esquece o porquê que está dançando assim, por que aquela dança é assim, por que não é assada? Né? Então tem motivo. Tem coisas que a gente vai ter que pesquisar, no caso de observar, porque as obras não trazem isso. Né? Então o Paixão trouxe um trabalho, entre aspas, superficial, posso dizer assim, porém, dentro do que ele nos trouxe, como o Cristiano falou, não havia nada. Não havia nada. Ele escreveu uma obra e fez quantos cursos de dança biriva? Não, o Paixão fez o quê? Eu ia falar uns 5. Não foi muito mais do que isso, né? Então, a questão era aprender a coreografia. E às vezes o pessoal aprendeu a coreografia, mas não sabia por que dançava assim. Então a gente realmente tem que pensar nisso, né? Não, e vindo ao encontro do que o Giovanni falou, o Giovanni, eu acho que vamos fazer assim, ó, depois que eu terminar a fala, os guri dançam, pode ser? Pode ser? Tá. Vindo ao encontro do que o Giovanni falou, uma coisa que é muito importante para nós temos que ver a funcionalidade da coisa. O porquê que estão fazendo daquela forma. E por que faziam assim. Entende? Que é algo que... E isso não só nas danças biriva, por exemplo, em todas as danças folclóricas. E nós temos outra coisa que foi o que o Paulo falou no início, nós temos que tentar se situar no tempo. Tá? Esses animais, por exemplo, que eles imitaram, era a referência que eles tinham. Hoje nós temos outras referências, enfim, a TV, a internet nos traz um monte de informações, certo? Mas esses animais, por exemplo, isso que eles faziam eram as referências que eles tinham naquela época. Né? Então, querido Giovanni, nós temos que ter um certo cuidado no momento que nós vamos fazer as figuras, por exemplo, do fandango. Não é que não tenha que criar, não é isso. Eu acho que, como o Paulo falou, o espetáculo faz parte. Também nós não podemos se prender. Mas assim, nós temos que ter uma responsabilidade no que nós vamos fazer, tá? Na hora que nós vamos fazer essas, no caso, reconstituir ou executar essas figuras. Por exemplo, o Giovanni falou agora aqui dos cursos. O primeiro curso que o Paixão fez do tropeirismo lá em 98, eu não sei não lembro, é que eu não lembro de cabeça quem estava lá. Mas assim, por exemplo, o primeiro concurso, os peões dançavam de bombacha, de xiripafralda, porque estavam gatinhando no movimento. E depois, com o andar das coisas, o Paixão foi afinando a pesquisa, enfim, e foi definindo o que podia e o que não podia. Aquilo que eu comentei para vocês no início, mas o meu avô foi tropeiro, mas nunca usou esses trajes. Claro, ele foi tropeiro, o meu avô também foi tropeiro, mas não foi tropeiro biriva. É isso que as pessoas têm que entender, certo? Que dá uma certa confusão. Pelego. Quando um tropeiro... aqui, pessoal, assim, deixar claro para vocês que eu não estou falando em concurso, tá? Até porque, se eu fosse falar em concurso, tem o Milton aqui, que sabe mais do que eu, tem o Simon, que estão agora direto concorrendo, e eu faz, acho que uns 4, 5 anos que estou afastado, agora que eu resolvi voltar, certo? Mas assim, eu não estou falando em concurso, tá? Pelego, quando um tropeiro se atrapalha e acaba errando a execução do que se propõe a fazer, ou por falta de atenção, displicência e habilidade. Não é uma figura específica ou uma ordem de comando, mas um acidente do dançar, que pode acontecer em qualquer outro tema coreográfico. Eu trouxe o pelego porque assim, nós treinamos, nós combinamos com o grupo, que daí vai ter um lá que vai errar, um Giovanni da vida que vai errar, e daí vai ser o pelego, certo? Porque, como diz aqui, não é uma figura, foi um acidente que aconteceu. Uma, entre aspas, briga que eu tinha com o Paixão,
briga, só que daí a Gabi e o Paulo sabem que a gente ia discutindo no sentido, assim, nós ia conversando com eles, só que daqui a pouco acabava argumento para nós, né? E daí tinha que escutar ele, pronto. Mas daí eu dizia assim para o Paixão, e várias vezes eu conversei sobre isso. Tá, o pelego, tudo bem, não eram, mas nós fazíamos para mostrar a figura. Por que não que nós não podíamos fazer o generoso? No fandango houve uma época, um período que o Rui fez em Antônio Prado, e daí, nossa, deu toda uma repercussão, né? Vocês sabem a figura do generoso, do índio generoso, que daí morreu, enfim, daí faz toda uma representação, os guris puxam um levante, daí o Paixão dizia, mas isso aí foi era uma lenda, assim, daí não dá de misturar e coisa. Mas era uma coisa que eu, entre aspas, brigava com ele, e como eu falei com a Gabi e o Paulo, faltava argumento, tu ia discutindo com ele, daí a pouco você foi teus argumentos, e ele continuava explicando, e daí a gente tinha que dar amém. Não é amém, mas ele nos ganhava no argumento, e não tinha o que fazer. Mas eu trouxe o pelego só para nós pensar. O Rui fez uma época não sei se foi com o grupo de Florianópolis, depois teve uma vez que nós fizemos com o grupo de Antônio Prado no Rodeio de Dois Irmãos, tomamos na cabeça, mas nós sabíamos que nós ia tomar, mas nós fizemos para mostrar para o pessoal que podia ser feito aquilo lá. Então é algo de ser pensado. Mas o Paixão nunca concordou com a figura do generoso. Gustavo, vocês sabem o versinho do generoso, aquele não? Vocês conhecem, gurizada, ou não? Tu lembra, Fábio? Não, mas enfim, não precisa. Que faça? Na verdade é uma lenda do Rio Grande do Sul. Era um índio que foi catequizado pelos jesuítas, e ele não concordava com o que acontecia, ele tocava violão, e depois ele fugiu e depois foi morto, e daí em determinados bailes do fandango ouviam ele dando risada, ele levantava o vestido das prendas, puxava, fazia todo e daí o que acontece? Daí quando acontecia isso, o violeiro pegava e puxava esse levante, os guri. Sim, Dugina. Giovanni. Esse versinho, né? Sim. Essa eu não sabia. Eu só conhecia essa parte do poema. Até eu achei, para te falar a verdade, Pedro, eu achava que era folclórico, porque tem na lenda do Anguera traz, né? E eu achava que era folclórico, não sabia desse detalhe. Então tá, esse do versinho. Guris, vamos dançar o fandango para mostrar ou não? Simon, tu comanda? Claro. Como era uma vez, se reúne a turma, um comanda e vão dançando. O Giovanni faz o pelego. Tá, pessoal, então nós vamos fazer assim, ó. Vamos dançando, tudo serra ao centro, e daí eu vou comandando as figuras conforme tá ali, ó. Tá, palmeio. Bom, tudo serra, bate palma ao centro, isso aí tá barbado. Não, e daí depois eu vou comandando. Olha o bicho, o cara volta e assim por diante, tá? Não, eu não. É importantíssimo nessas horas, é claro que
Lá nos agrupamentos a gente ensaia, projeção folclórica, é montado para o palco, é óbvio. Mas a gente também percebe, isso aí será arrumado ainda hoje de tarde, tá? Mas a gente percebe que muitas vezes nas próprias apresentações há pouco contato visual entre os dançarinos, a ponto de que um entenda que um vai entrar e o outro não vai entrar, ou, entendeu? Um convidando o outro. Isso é extremamente importante, porque a gente pensa, mas interpretação na dança biriva, o que eu vou dizer de interpretação? Mas é o que mais tem de interpretação na dança biriva, né? Então a gente tem que procurar isso. Fazer o do generoso? Não? Morena, minha morena, trabalho tenho passado, meu coração tá penando, meu coração tá penando. Do teu viver apartado, ai, ai. Tudo certo. Ao centro. Tudo certo? Olha o bicho! Figura solo! Cara, volta! Outra vez. Martelão. Tudo certo. Outra vez. Parafuso. Tudo certo. Ao centro. Quer dançar, Gustavo? Seguimos? Tocamos. Meu senhor que está dançando, me queira por dispensar. Se o pelego for de verdade, se o pelego for de verdade, me diga, quero comprar. Tudo certo. Ao centro. Tudo serra. Serra e puxa. Cara, volta. Olha o bicho.
Saracura. Tudo certo. Outra vez. Carneirão. Carneirão. Tudo certo. Martelinho. Tudo serra. Redemoinho. Ah, agora quero ver. Ah. Tudo serra. Caça e caçador. Ouro busado. Morre. Tudo certo. Meu senhor que está dançando, me queira por dispensar. Se o pelego for de venda, se o pelego for de venda, me diga, quero comprar. Ai, ai. Tudo certo. Opa. Tudo certo. Ao centro. Tudo serra. Olha os dois. Tudo certo. Redobrado. Tudo certo. Redobrado. É o final.
Tava olhando ali, seu Walter. Tá aqui, ó. Como é que... Eu tava olhando aqui, ó. O senhor imagina a cama aquela na canastra, nós, tipo, os tropeiros mais ou menos que nem nós, assim, ó. Tinha que ser pesado, né? Tinha que ser, a canastra tinha que ser cheia de ouro. É, cheia de ouro. É. Então, assim, ó, pessoal, foi só agradecer os guris ali. Uma demonstração, assim, claro que não foi ensaiado, foi improvisado. Enfim, até agradecer os músicos ali que se viraram nos 30. Mas a ideia do tropeirismo, eu acho que quando foi aberto para agrupamento, quando o tropeirismo, a dança do tropeirismo, o concurso do tropeirismo foi aberto para agrupamento, era para ver esse tipo de coisa. Para ver essa integração, assim. E só que, claro, eu sempre falo que o concurso é um mal que veio para o bem. Porque hoje a gente vê belíssimas apresentações, um musical totalmente profissional tocando, que dá gosto de ouvir eles tocar e cantar, os grupos dançando, uma preocupação com as roupas em função do concurso, certo? Eu tenho essa teoria comigo, da grande maioria dos grupos, porque eu lembro que quando, lá no início na década de 80, nós participávamos do concurso, e não era cobrado tanto, era um gaiteiro e um violeiro. Era meio de qualquer jeito, depois foi se profissionalizando a coisa. Claro que tudo isso tem um custo, as patronagens reclamam, mas eu acho que em função... hoje nós vemos as apresentações dos grupos, eu acho que melhorou a qualidade em função do concurso. Mas essa ideia, o tropeirismo sempre foi, inicialmente, foi essa questão da integração, certo? Então foi só uma amostra do que é a dança do fandango. Aqui eu trouxe então para encerrar minha fala e para o pessoal mais novo conhecer, esse foi o cartaz do primeiro concurso de tropeirismo Biriva e é a imagem do primeiro troféu Biriva de dança do tropeirismo Biriva, isso feito em 98 em Antônio Prado. Tá, então esse era o cartaz do concurso, que na época não tinha as redes sociais, como hoje nós usamos as redes sociais, nós nem fizemos mais divulgação impressa, na maioria das coisas, né? Mas naquela época era feito os cartazes, era distribuído nos postos de combustível, na estrada, enfim. Então esse foi o cartaz do primeiro curso, foi acho que em julho de 98, desculpa, e depois em dezembro nós tivemos o primeiro concurso, e o primeiro campeão do primeiro concurso de dança do tropeirismo Biriva foi o Brasão do Rio Grande de Canoas. Eles foram o primeiro campeão. Então esse era o cartaz do primeiro concurso e do troféu. Certo? Depois nós criamos um troféu rotativo, que a primeira entidade que levou foi o TG Pampa do Rio Grande de Caxias. Tu ganhava 3 anos seguidos ou 5 anos intercalados. E o Pampa ganhou 3 anos seguidos e ficou. E depois nós tivemos um outro, que daí eu até acho que está com vocês lá, né, Milton? Que é o grande, né? Que o Xangadores ganhou 2 vezes, eu acho, né? Mas enfim, daí não teve mais o concurso, tudo, o rodeio lá, infelizmente, não aconteceu mais. Tem esse grande que é lá de Antônio Prado. Certo? Então eu vou deixar uma frase só para o pessoal pensar um pouco, enfim, que em se tratando de identidade cultural, a vida tem sentido quando conhecemos nossas raízes, de onde viemos, quem somos e como somos. É preciso conhecer o início de tudo para entendermos as mudanças culturais que ocorrem no presente e que ocorrerão no futuro. Então é só uma frase para nós pensarmos um pouco e vindo ao encontro do que o Paulo falou antes, que é muito importante nós sabermos o porquê e como é feito as coisas e nós termos a consciência que nós temos uma certa responsabilidade sobre tudo que nós apresentamos no palco, até porque geralmente, falando em dança do tropeirismo, nós dançamos a dança do tropeirismo geralmente antes do resultado dos eventos. Ali tem crianças, jovens, muitos que nem conhecem o tema e estão todos ali olhando nossas apresentações. Então eu acho que nós temos essa certa obrigação de ter um respeito com o tema para não desvirtuar as danças e tentar ser mais o correto possível dentro da literatura do Paixão e dentro do que ele trouxe para nós. Então, pessoal, era isso.
Não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma coisa. Nada? Então tá. Cadê o Giovanni? Muito obrigado, Giovanni, pelo convite. Te dar os parabéns novamente. E dizer que, desculpe algumas falhas, nós também somos, nós sempre estamos todos os dias lendo e aprendendo, então muitas vezes nós cometemos algumas falhas. Peço desculpa às fotos dos slides, porque foi num período que se podia usar seda com chapéu de palha, então, mas assim, para o concurso em si, não foi minha intenção vir falar em concurso, mas para o concurso em si, não levem em consideração isso, porque se vocês fizerem dessa forma, vocês vão ter um desconto. Certo? No restante, eu acredito que deve estar tirando a seda do chapéu de palha, eu acho que deve estar mais ou menos dentro do que é cobrado hoje no concurso. Certo? Então, pessoal, muito obrigado. E qualquer coisa, nós estamos por aí, vamos ficar até de noite. Até peço desculpa que nós temos que ir, porque eu tenho um compromisso lá em Antônio Prado, eu fui convidado. Foi uma honra a ser o patrono da Feira do Livro, e nós iniciamos a Feira do Livro amanhã, lá eu tenho que estar lá cedo. Então eu peço desculpa que depois, mais tarde, eu não vou conseguir estar aí para assistir a apresentação dos guris, mas até o final das palestras, eu não posso perder a palestra do Miltinho, do Paulo sobre os facões, do Mário, que eu tenho ele como uma referência também. Então nós vamos estar aí prestigiando e parabenizar o Giovanni de novo, cara. Continue fazendo isso, porque na década de 90, final da década de 90 e início da década de 2000, nós tínhamos grana lá em Antônio Prado e nós fazíamos um monte também. E depois esgotou. Então, cara, parabéns. E continue sendo esse batalhador, enfim, que a nossa tradição, o tradicionalismo te agradece. Certo?